E então, em termos cronológicos, Sim, qual é que é a faixa com que se pode aqui balizar? Eu calculo que o início seja difícil de determinar um ano concreto, mas... Estamos a falar de século XIV, XV, XVI, os aztecas, quando se fala mais de aztecas. E quando se fala mais até de aztecas, no sentido geral, que pensa-se nos sacrifícios humanos, a Pedra do Sol, não sei se... Sim. Esses monumentos, os templos, que às vezes aparecem nos documentários, etc., está sempre a pensar dos anos específicos antes da chegada do Hernán Cortés, que é uma figura absolutamente chave para perceber o que são os aztecas também, Hernán Cortés. Portanto, 1519 e 1521. E são já agora, anos específicos. uma pergunta que acho que há muita gente que tem, que é: porque é que esses rituais começaram a acontecer apenas nesse momento? Porque é que antes não houve e depois passou a haver? Esses rituais, o sacrifício humano, o sacrifício humano ocorreu em muitas partes da América. Ele simplesmente desenvolve-se de uma maneira estonteante naquilo que nós chamamos, os que estudam os estudos mesoamericanos, o pós-clássico tardio, que é o período exatamente anterior à época colonial. Por isso, sempre existiram. E há registros de sacrifícios humanos do pré-clássico, estamos a falar do primeiro milénio antes de Cristo, e continuam a existir, mas vão aumentar drasticamente nesta altura, pós-clássico tardio, por um motivo de ideologia que os mexicas, aqui já substituindo o termo de aztecas, porque nós estamos a falar mesmo de mexicas, chegam pela primeira vez ao Vale do México, e já havia lá uma série de povos a viver, com os seus impérios, etc. E eles têm que ser mais fortes, podemos dizer assim, politicamente, que os outros, e instituem uma religião nova. Essa religião nova não é muito nova, simplesmente tem o Deus tutelar máximo que é novo. Substitui o anterior que estava lá, que era Quetzalcoatl, muito conhecido Quetzalcoatl, e metem outro, que é o Huitzilopochtli. E a partir daí, esse vai ser o grande Deus dos aztecas, que para continuar a vida na Terra precisa de se alimentar com sangue humano. E daí vêm os sacrifícios humanos. E essa mudança cultural, porque para além de uma mudança religiosa é também uma mudança cultural, como é que foi aceito pela população que já lá estava? Isso é complicadíssimo de saber. Não há informações sobre, ou seja... Há muitas informações. Repetendo, por exemplo, para o Egito, quando foi o Akhenaton que tentou pôr aquele Deus único, nós sabemos que quando ele morreu, qual é que foi a reação das pessoas, destruíram, tentaram apagá-lo da história, portanto, mostrando assim um certo ódio e não aceitação dessa nova religião. E daí estar a perguntar, neste caso, aconteceu a mesma coisa, não aconteceu? Esta nova religião, no fundo, era a mesma religião. Era a mesma religião. Simplesmente, na Mesoamérica, o conceito de um Deus não existia, como a Akhenaton. E aí é que essa é a grande ruptura do politeísta ou monoteísta. A Mesoamérica pré-hispânica é politeísta. Pois existem todos os povos tinham vários deuses, vários panteão de deuses. E sempre foi muito receptora, permeável a outros deuses. A receber constantemente outros deuses. Aliás, o Império Azteca, aqui já estou a dizer Azteca outra vez, alimenta-se um bocado disso. Ou seja, o Huitzilopochtli, este deus, é importante na cidade de origem, Tenochtitlan. Mas aceitam rapidamente e facilmente os deuses dessas outras regiões que conquistam. Portanto, está constantemente a receber e a dar deuses esta região. Uma região muito permeável. E por isso não temos vestígios de conflito, propriamente do ponto de vista religioso. Não existe. Tenho agora uma pergunta. Já falámos da parte política, já falámos da parte religiosa e artisticamente. Ou seja, havia grandes diferenças entre esses vários povos que coabitavam nessa zona? Seguiam mais ou menos os mesmos padrões? Seguiam mais ou menos os mesmos padrões. Isto aqui entra o problema da arqueologia. Como é que nós distinguimos que peça é de que cultura? Quando estamos a falar de cidades diferentes. Por exemplo, como é que conseguimos no Império Romano distinguir uma peça se foi feita em Roma e transportada para a Península Ibérica ou se foi feita já na Península Ibérica? Fazemos pelos materiais... Pela pasta? Ou pelas pastas cerâmicas... Pelos elementos decorativos? Pelos elementos decorativos. O problema no mundo azteca é que estamos a falar de uma região bastante circunscrita. Em termos de materiais, são sensivelmente sempre... Ou seja, não conseguimos atribuir... este povo, em concreto, esta cidade, só utilizava este tipo de materiais. Certo. Estamos a falar da mesma cronologia. E depois há o problema de que, nesta região central, o estilo
que se costuma atribuir a determinado Deus, a determinado códice, etc., faz-se sempre por motivos baseados em fontes europeias, que também tergiversaram bastante a história pré-hispânica. Então é preciso perceber bem aquilo que ainda não se percebe bem, que é distinguir cronologias. A cronologia é absolutamente um marcador essencial para nós percebermos a diferença entre culturas. E isso ainda não está bem feito. Do ponto de vista da arqueologia, que creio que estás mais familiarizado, as cerâmicas, por exemplo, no mundo romano, conseguem-se atribuir bastante bem pelas pastas, se é Lusitânia 3. Conseguimos saber exatamente onde é que elas vêm e onde é que andaram. No caso do Azteca, não. As pastas não se consegue, ainda não se fez um estudo tão extenso para o Império Romano. Depois o Império Romano era muito mais homogéneo do que o Império Azteca o era, porque, aliás, ainda se discute hoje se devemos chamar ou não Império Azteca. Provavelmente não, digo já. E depois o ponto de vista é isso da cronologia, muito complicado. Nós temos um estilo chamado vulgarmente Azteca 4, que cobre quase todo o século XIV, XV e inícios do XVI. Isto não é suficiente, porque só durante o século XV há uma mudança, ou seja, o Império Azteca, como nós o imaginamos, o idealizamos, só existe durante 90 anos. Ou seja, em 1428, temos esta data, há uma ruptura, há uma troca de impérios. Há um império que chama-se Império de Paneca e passa ao Império de Mexica, de Tenochtitlan. O Império de Paneca, a capital era outra cidade, Azcapotzalco. Os mexicas revoltam-se, conquistam Azcapotzalco, isto é mais complicado, e depois formam Tenochtitlan e o Império Azteca. Portanto, isto em 90 anos não é suficiente para datar por carbono 14. Sim, é demasiado curto. E agora já acabaste por responder à pergunta que ia fazer a seguir, que era precisamente o que é que acontece aí no século XV, XIV, XV, para de repente esses vários povos que ali andavam passarem a ser, pelo menos ainda que possivelmente certo ou mais errado, mas considerado um império só. Ou seja, certamente já lá haveria civilizações antes, já lá haveria cidades antes, algumas delas até muito mais antigas do século XIV. Ou seja, o que é que acontece nessa época, nesse século, para que de repente tudo se junta? Para nós estudarmos o século XIV, recorremos muito à etnohistória. Ou seja, as fontes etnográficas, principalmente, já podemos chamar de etnografia, dos frades, monges, clérigos que chegaram posteriormente à conquista e começaram a evangelizar os chamados índios, entre aspas. Os aztecas estavam incluídos nesse rótulo de índios. E pelas suas linhagens, pelos documentos que eles tinham, nós conseguimos estudar o século XIV. Há aqui muitos problemas. Isto aqui podia-me alongar muito para explicar assim de maneira rápida. O século XIV, segundo as fontes que nós temos mexicas, é um século de chegada de povos exteriores ao Vale do México. Se calhar aqui é que vale a pena... Exteriores... aqui vale a pena trazer um mapa, se calhar, para explicar um bocadinho. Embora este mapa seja... Este mapa que aqui trago é um mapa geral do México atual. Portanto, se calhar não nos vai elucidar 100% nisto, mas nesta parte, isto é a parte sul do México, nós temos aqui a zona central do México, que é, no fundo, a zona onde estão os aztecas. Certo. A cidade do México, capital atual do México, era onde estava Tenochtitlan. Está exatamente no mesmo sítio. Era a mesma cidade. E a zona à volta, que são todas as cidades que nós chamamos aztecas, fazem tudo parte do mesmo vale. Porquê vale? Porque está completamente rodeado por montanhas. Naturalmente. E está coberto por um lago. Esse lago já não existe. Por isso também é difícil de imaginar como é que era o mundo azteca, porque este lago foi assim progressivamente, no século XVIII, XIX, seco. Secado, drenado até, pelas autoridades já do México independente. Mas este vale era uma entidade política por si só antes de chegar os aztecas, no século XIV. Então, para voltar ao século XIV, os aztecas dizem-se estrangeiros no século XIV. Eles vêm de outras regiões. Ainda se está a debater de onde vêm exatamente. De onde é que vêm? Eu ia perguntar isso, de onde é que tinham vindo. Exato. Mas vêm de uma zona que nós chamamos a zona de Chichimeca. Chichimeca é uma palavra do náhuatl. Náhuatl é a língua dos aztecas antigos. Para sabermos isto, precisamos também estudar o náhuatl. O Chichimeca quer dizer, a letra quer dizer os da linhagem de cão. Portanto, é assim um nome assim insultuoso dos próprios náhuatls. São os bárbaros. São os bárbaros, os selvagens, tal como os
os romanos tinham os bárbaros, sim, que eles estavam fora do Império Romano. No norte Exatamente. da Alemanha. Isto é uma palavra posterior, por isso temos de ter cuidado com a palavra que também dizemos. Mas pronto, os aztecas dizem-se descendentes de chichimecas. E os chichimecas de onde é que vinham? Vinham desta zona, mais ou menos. Certo. E até aqui, do norte do México. Isto continua porque é tudo um termo muito genérico. Eles vêm, isto segundo as fontes mexicas, por isso é preciso ter cuidado, vêm guiados por um Deus que diz que vão encontrar a Terra Prometida. Este Deus é Huitzilopochtli. Estão a ser guiados por ele e vão progressivamente nesta peregrinação até encontrar o lugar prometido. Esse lugar prometido vai ter um sinal específico. Esse sinal específico, que é o sinal do Deus Huitzilopochtli, é uma águia que está a devorar uma serpente em cima de um cacto. Que ainda hoje é o símbolo da bandeira mexicana. Exatamente. Que foi muito alterado. Aliás, bom, eu vou-me desviar muito se começar a falar desse símbolo, mas pronto, eles chegam aí e a data fundadora da cidade é 1325, século XIV. É uma data mítica, por isso temos de ter cuidado com ela. Mas, supostamente, a partir do século XIV, então assenta-se esse povo. Como é que eles se assentam? Obviamente, a história mítica dos mexicanos não nos diz isso, mas, obviamente, entraram em guerra com todos os povos que estavam lá. Seria de supor. Um dos povos muito importantes no sul do México, que era Culhuacan. E então, os mexicas, para se afirmarem politicamente no Vale do México, vão começar a casar as suas filhas com os de Culhuacan, que dizem-se da origem tolteca, que é o Império Tolteca do século X-XI, que também existia aqui no centro do México. Estamos a falar de uma zona muito rica a nível de civilizações, Exato, de impérios. tem muitas civilizações. Só o Vale do México teve imensa coisa, desde o primeiro milénio antes de Cristo, mas muito fortemente com uma cidade em particular, que é hoje um dos sítios turísticos mais visitados do México, que é o Teotihuacan. E há uma isto é dúvida complexo, que me está aqui a... Não, e fazes bem também um bocado para desmistificar uma certa simplicidade que existe sobre estes temas e que é naturalmente errada.